Olá, eu sou o professor Matheus e nesse vídeo eu vou fazer para você, em 7 minutos, um resumo do livro A Política como Vocação, do sociólogo alemão Max Weber. Então existem alguns pontos centrais, e eu vou aqui passar rapidamente para você quais são esses pontos centrais. Então, o primeiro deles, entender que o livro A Política como Vocação é resultado de uma conferência que o Weber proferiu em 1919. E o tema central do livro é falar sobre o conceito de Estado, esse é o cerne do livro, e também, claro, falar da atividade política como uma vocação. Para tanto, o Weber então começa a fazer algumas definições. E a primeira delas é essa que você está vendo aí. O que é política? Então ele vai dizer que a política corresponde à liderança ou à influência sobre a liderança de uma associação política, o que significa dizer sobre o Estado. Portanto, todas as vezes em que você perceber ou você vê a palavra política no contexto weberiano, significa isso, significa a liderança ou a influência sobre a liderança de um Estado. Aí a gente passa para o ponto central. O que é Estado? E o Weber vai definir então que o Estado, em primeiro lugar, é uma instituição que deve ser definida conforme os meios que ela utiliza e não os seus fins. E, nesse contexto, qual é o meio que o Estado utiliza? É o meio da força física. Ou seja, o Estado se define, e aí vem a frase dele, por ser a instituição que detém um monopólio legítimo do uso da força física dentro de determinado território. Quer dizer, é um monopólio, por quê? Porque só o Estado pode usar de maneira legítima essa força física dentro do território para poder manter a ordem. Significa dizer que outras instituições ou pessoas não têm a possibilidade de usar de maneira legítima a força física. Daí ser esta a principal característica do Estado. Repito, a possibilidade de ter ou de deter o monopólio legítimo do uso da força física dentro de determinado território. Depois disso ele passa para a ideia de dominação. Então Weber vai falar que essas relações sociais e principalmente as relações entre Estado e sociedade são relações que se fundamentam na ideia de dominação, ainda que a dominação não seja conseguida, não seja obtida apenas com o uso da força física. Então existem outros mecanismos que também vão concretizar a dominação, como, por exemplo, o uso da ideologia ou do poder econômico. E ao falar da dominação, o Weber fala então sobre a existência de 3 tipos puros de dominação que ele considera a dominação legítima. O primeiro tipo é aquilo que ele chama da dominação carismática, ou seja, o líder político domina os seus seguidores devido ao seu carisma, ele consegue convencer as pessoas a segui-lo porque ele é carismático. O segundo tipo é a dominação tradicional, que, como o próprio adjetivo já diz, é aquele tipo de dominação em que o líder domina os seus seguidores porque sempre foi assim, então não há razão de mudar, por esse motivo ele continua sendo o líder. E o terceiro tipo de dominação é a dominação racional legal. Ou seja, é o tipo de dominação em que o líder vai dominar os seus seguidores porque existe um estatuto juridicamente estabelecido que faz com que ele seja o líder e não outro. Então, esses vão ser os 3 tipos puros de dominação legítima, segundo o Weber. Além disso, ele vai falar sobre um outro tema que é central nesse texto, que é a diferença entre viver da política e viver para a política. Então, a distinção entre um e outro é com base em critérios econômicos. Aquela pessoa que necessita, que precisa da remuneração do seu trabalho, no âmbito político, é claro, no âmbito do Estado, então essa pessoa vive da política, porque ela depende dos rendimentos que são consequência do seu trabalho na esfera política. Já aquelas pessoas que não dependem dos rendimentos, ou seja, que estão ali atuando na esfera política, mas que não necessitam daquela remuneração, vivem para a política.
Além disso, ele vai falar ainda sobre o homem político. Então ele vai dizer que o homem político, que é um modelo, é um tipo ideal, tem essas 3 características aí: a questão da paixão, ou seja, do desejo de atingir um determinado objetivo, de ter uma razão para agir daquela forma. Ele tem um senso de responsabilidade, o que significa dizer que o homem político não pode simplesmente ignorar as consequências dos seus atos. E ele precisa ter o senso de proporção, o que significa dizer então que o homem político precisa saber se distanciar do seu objeto, ou seja, ele não deve ter reações inesperadas ou reações imprevisíveis em relação àquilo que ele está trabalhando ali, que é a sua área de atuação. E o último ponto que está nesse livro, A Política como Vocação, é a distinção que o Weber faz entre a ética da convicção, ou ética dos fins absolutos, e a ética da responsabilidade, que basicamente significam o quê? A ética da convicção significa dizer que eu faço alguma coisa, eu estou convicto de que aquilo que eu faço é o correto, e se algo der errado, se o resultado der errado, então o problema é das outras pessoas que não souberam agir conforme o que eu queria. Por sua vez, a ética da responsabilidade é o contrário, é aquela ética em que eu, como agente, sou responsável não apenas pela ideia que eu tenho, que eu considero boa, mas também pelas consequências não só dos meus atos, mas também dos atos daqueles que me são subordinados, eu como homem político. Então, em resumo, essas são as principais ideias presentes no livro A Política como Vocação, do Weber, e eu vou colocar aqui no meu canal, em breve, um vídeo um pouco mais longo em que eu vou explicar com mais detalhes esses pontos principais. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse tema, sobre esse livro, deixe aqui embaixo nos comentários e não se esqueça, claro, de curtir, compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no meu canal para que você seja o primeiro a receber as notificações das próximas aulas sobre o Weber que eu vou disponibilizar por aqui. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e até a próxima!